sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou responder a pergunta que o Manuel me fez sobre a figueira que secou. Começa assim: pela manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca jamais nasça fruto de ti. No mesmo instante, secou a figueira. Vendo isto, os discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e será feito, e tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e que foi utilizado como fonte para Mateus. A diferença entre o incidente escrito em Marcos e a versão dada em Mateus pode ser explicada do ponto de vista da prioridade de Marcos, ou seja, Marcos revisou a história encontrada no próprio... ao ponto de vista da prioridade de Marcos, ou seja, Mateus revisou a história encontrada em Marcos. Interpretações. Mais informações: Marcos, a exegese tradicional cristã sobre o relato inclui a afirmação da divindade de Jesus ao demonstrar sua autoridade sobre a natureza. O pensamento reformado tradicional afirma que este evento foi um sinal dado por Jesus sobre o fim da aliança exclusiva entre Deus e os judeus. Veja o supersessionismo sob o ponto de vista. A árvore seria uma metáfora para a nação judaica, que teria uma aparência externa grandiosa, as folhas, mas não estava mais produzindo nada para a glória de Deus. A falta de frutos, e essa interpretação está ligada à parábola da figueira estéril. Uma vez que nem Mateus nem Marcos explicam por que Jesus esperava encontrar frutos na árvore após ter explicitamente explicado que não era a estação de fígados, céticos costumam apresentar essa história como evidência de contradição nos evangelhos. Charles Badelge sugeriu que amaldiçoar uma figueira viva seria contrário ao caráter suposto do Criador benigno. Bruce afirma que as figueiras produzem tags antes da estação. Se elas forem produzir frutos na época certa, como esta não produziu, era sinal de que ela não iria produzir fruto nenhum naquele ano. Craig Kenner se utilizou dessa passagem como a forma de datar o Evangelho de Mateus para a data anterior, afirmando que apenas alguém com um forte conhecimento dos Montes das Oliveiras teria sabido que nas suas figueiras estão cheias de folhas por volta da época da Páscoa. Então, pessoal, aqui cá entre nós, eu penso o seguinte: se Jesus ele quer mostrar sua divindade, certamente ele vai utilizar sinais. Tais sinais que não vemos hoje. Não acontecem milagres assim mais. Os hospitais estão cheios de doentes, de pessoas em fase terminal. E não existe ninguém sequer que faz com que essas pessoas sejam curadas. Então, é por isso para mim que todas as histórias não passam de mitos, de mitologias, a qual elas simplesmente são fantasiosas, frutos da mente e do ego de alguém que queria ser muito poderoso, queria ter o poder de um Deus. E muito criativo para poder criar personagens ao qual mostravam um caráter divino e que para isso
teriam que mostrar que tinham poder. Então, pessoal, é por aí que vemos que hoje os hospitais estão cheios de doentes e não existe ninguém que possa ir lá, pastores, padres, ninguém que vai lá e curem as pessoas, e muitos acabam sucumbindo, porque a realidade massacra a ilusão, e religião é pura ilusão, pura fantasia. Então, pessoal, eu agradeço ao Manuel pela sugestão que ele me deu, e agradeço a todos os meus amigos. E um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um forte abraço.